Olá, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está vendo isso. Mas essa é a nossa segunda aula e, dando continuidade ao nosso conteúdo, eu gostaria de falar um pouco mais sobre, quer dizer, introduzir, né? O que seriam grandezas escalares e grandezas vetoriais. E a importância que isso tem durante o curso de física, né? Então, basicamente, nessa aula eu vou falar sobre a diferença de grandezas vetoriais e escalares, explicar mais detalhadamente o que é um vetor e ensinar a fazer operações, mas é mais uma intuição assim de como se faz operações de adição de vetores. Não vou entrar na matemática da adição de vetores, é mais uma visual para vocês já irem pegando o jeito. Então, primeiramente eu citei aqui várias grandezas que a gente trabalha na física, né? E gostaria que vocês, não sei se vocês já têm, se vocês não têm ideia, mas só chuta, né? O que vocês batem o olho assim? O que vocês acham que é grandeza vetorial, o que vocês acham que é grandeza escalar, mesmo você nunca ouviu falar. Só pensa um pouquinho sobre essas grandezas e depois, no final da aula, se vocês voltarem a essa parte do vídeo, eu espero que vocês já vão bater o olho aqui e já vão conseguir diferenciar o que é grandeza escalar, o que é grandeza vetorial. Então, é, vamos começar, né? O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar, na física, é basicamente uma grandeza que ela é representada apenas por um número real. Aí, e ela obedece às operações dos conjuntos dos reais. Por exemplo, eu já vou dar a dica aqui, né? Massa. Se eu tenho 1 quilo e depois eu somo com outro quilo, invariavelmente eu vou ter 2 quilos, certo? Então, essas operações, que essa grandeza é totalmente representada apenas por um número. Você não precisa de mais nada para totalmente representá-la. Por exemplo, tempo. Vou parar de falar, né? Que já estou dando dicas demais aí para vocês. Mas o tempo passou 1 segundo, depois passou 5 segundos, invariavelmente você vai ter 6 segundos. Parece uma coisa muito óbvia, mas quando vocês verem grandezas vetoriais, vocês vão ver que não é tão óbvio assim, né? Por exemplo, imagina agora que você está na sua casa. Imagina que essa parte aqui, ó, essa casinha aqui é a sua casa. Então, você sai de sua casa e anda 4 km, né? E depois, você anda mais 3 km, correto? Qual que é a distância total que você, qual o deslocamento que você percorreu nesse percurso? Então, essa é uma pergunta capciosa, como diriam vários, né? Porque vocês reparem que eu perguntei em deslocamento. E deslocamento é uma grandeza vetorial. Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer com uma grandeza vetorial. Por exemplo, eu só falei que você andou 3 km, mas eu não te dei a direção que você andou. Você pode ter andado 3 km e andou 3 km em linha reta, certo? Nesse caso, você iria. É, nesse caso, você iria ter 7 se você andasse aqui em linha reta. Aqui. Você pararia no ponto B e aqui seria 3 km, né? Então você andou 7 km. Mas perceba que você poderia também andar em linha reta, né? Que esse deslocamento, esse deslocamento aqui, né? Ele também é em linha reta. Você andou em linha reta e você pararia no ponto C. Como eu falei que você apenas andou 3 km e depois andou
Mas primeiro você saiu 4 e depois você andou mais 3, você percebe que essa informação não é uma informação suficiente para eu te falar onde você parou. Com essa informação, você não tem essa certeza de onde você está. Você pode estar nesse círculo todo aqui, ó. Você pode ter parado em qualquer um desses pontos. Se eu falar, tipo assim, você saiu da sua casa, andou 4 quilômetros em linha reta e depois andou 3 quilômetros em linha reta. Eu não, eu não te dei a informação completa. Perceba, por exemplo, vocês conseguem ver que você pode parar em qualquer parte desse círculo? Porque se ao invés de eu ter dado uma virada de 90 graus aqui, eu posso ter dado uma virada aqui, né? E ter parado aqui, por exemplo, eu posso ter parado aqui, andei 4 quilômetros, depois eu posso ter dado 3 para trás. Aí eu vou parar aqui. E sim, infinitas combinações dentro desse círculo, né? Que me levariam para as bordas dele. Então, vocês já, agora vocês sabem, sua primeira, espero que não seja, mas primeira grandeza vetorial, que seria o deslocamento. Você percebe que se eu só falar a quantidade, né, o valor que eu andei, não é suficiente para você completamente caracterizar onde você está? Já dando nome aos bois, o, esse valor que essa quantidade, né, que no caso aqui é 3 quilômetros, a gente chama de módulo. Então, uma diferença das grandezas vetoriais para as grandezas escalares é que os vetores, as grandezas vetoriais, eles normalmente precisam de mais informação, eles precisam de mais informação do que somente o módulo, para você poder completamente caracterizá-los. É uma diferença muito importante. Perceba que, por exemplo, eu posso falar deslocamento e posso falar distância total. Quando eu falo distância total percorrida, não é uma grandeza vetorial, é apenas uma grandeza escalar. Então, se eu tivesse perguntado qual é a distância total que eu percorri, é apenas você somar 4 e somar 3. Então, a distância total, desculpa a minha letra, né? Seria 7 quilômetros. Porém, como eu falei em deslocamento, eu estou perguntando aonde você foi, onde eu fui parar. Então, vocês precisariam me informar também, além do módulo, a direção que eu fui e o sentido, para eu saber onde que eu estou. O que eu quero falar com direção? Direção, neste caso, seria norte, norte, sul, leste, oeste, por exemplo. Se eu vim aqui e sair da minha casa, agora só precisa comer com a informação, fica bem mais completa. Aqui está sua casa, aqui está, para quem não conhece, viu? Isso aqui chama Rosa dos Ventos. Então, eu saí da minha casa, andei 4 quilômetros leste e depois andei 3 quilômetros para norte. Aí, agora sim, agora eu caracterizei por completo a minha grandeza vetorial. Então, eu sei que, neste caso, eu fui parar no ponto C e não fui parar no ponto B. Porém, aí vem a pergunta, né? Básica, assim. Beleza. E agora qual que é o meu deslocamento, né? Já que eu falei que a distância total percorrida é só somar 3 mais 4, né? Deu 7. Como é que eu faço para calcular o deslocamento? Então, o deslocamento ele seria a soma desses dois vetores. Que seria o vetor A, que você primeiro saiu da sua casa e andou 4 quilômetros, e depois você andou 3 quilômetros. E a gente tem um jeito de fazer isso que é bem simples. A gente usa o famoso Teorema de Pitágoras. Certo? Quando a gente vai somar vetores, a gente usa o Teorema de Pitágoras. Por exemplo, eu andei 4 quilômetros para cá, certo? E depois 90 graus eu andei 3. O deslocamento quando o deslocamento também, a soma vetorial que a gente faz, nesse caso aqui é um jeito gráfico de a gente fazer a soma vetorial. Também tem ela com fórmulas matemáticas, né? Você traça uma linha reta da origem do primeiro vetor
até o final do segundo vetor. Que neste caso, coincidentemente, é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Então, quando alguém te falar que 4 mais 3 é igual a 5, essa pessoa não está doida. 4 mais 3 é igual a 5 se você estiver falando, nesse caso, desses vetores. Você viu que é bastante diferente, né? A gente está tratando escalar e vetorial. Tanto que, para a gente não se confundir, né? Pô, como é que eu sei quando que eu estou lidando com escalar, quando eu estou lidando com vetorial? Geralmente nos livros de física tem um símbolo. Por exemplo, isso aqui é uma letra S. Quando eu estou falando de vetor, eles fazem um tracinho assim, ó. Geralmente não tem essa ponta não. Fazem um tracinho no... Deixa eu ver, eu acho que eu não tenho. Mas eles fazem um tracinho em cima e colocam o símbolo em negrito para saber que a gente está tratando com vetores, né? E, por exemplo, quando me perguntarem, qual que é o módulo do vetor, igual este vetor aqui, 3 é o vetor BC, né? A gente também pode usar os vetores como segmentos de reta, né? BC, por exemplo, é o vetor que sai do ponto B e vai até o ponto C. Aí, quando eu pergunto qual que é o módulo desse vetor, é entre barras. Essa conversão, quando te perguntarem qual que é o módulo, você vem aqui e fala, o módulo é 3 quilômetros. Tem um mzinho aqui, né? É 3 quilômetros. Então, o que eu queria passar para vocês hoje é mais o feeling mesmo de a diferença entre, deixa eu botar aqui, né, entre a grandeza escalar e a grandeza vetorial. E que o vetor, ele é basicamente composto de 3 informações que você precisa. Você precisa do módulo, da direção e do sentido dele. Mais na frente vocês vão ver que, na verdade, direção e sentido você pode juntar em uma informação só. Mas isso mais pra frente vocês vão entender. Jogar as coisas no ar assim, e quem tiver interessado, pesquise, mas é interessante. Vocês vão ver. Enfim, vocês precisam de módulo, direção e sentido para completamente caracterizar o vetor. E é isso que vai fazer a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Por exemplo, se o exemplo clássico da física, né? Eu tenho um bloquinho aqui. Tá, esse aqui é um bloquinho. Aí eu vou e aplico uma força. Tá, eu aplico uma força de 3 newtons, por exemplo, no meu bloquinho. Isso não me caracteriza completamente. Porque né, eu apliquei uma força, mas eu apliquei ela de que jeito? Eu apliquei, né, vamos ter aqui, ó. Desculpa. Aqui é a minha roda dos ventos, ó, norte-sul. Norte, sul, leste, oeste. Quando eu falo que eu apliquei uma força F, eu tenho que falar a direção dessa força. Porque senão fica assim, eu apliquei para onde? Se eu aplicar uma força aqui, se eu só falar, eu aplicar uma força de 3 newtons, o bloquinho vai andar para a direita ou para a esquerda? Eu não sei. Porque se você aplicou uma força leste, ele vai andar para a direita. Mas se você aplicou oeste, ele vai andar para a esquerda. Se você aplicou sul, ele vai subir. Se você aplicou norte, como ele não vai afundar o chão, ele vai ficar parado. Entendeu? Você viu que essa informação do sentido, ela faz total diferença. E é isso que eu quero que vocês, que fique bem claro para vocês nessa aula. E eu também gostaria aqui de mostrar um pouquinho mais sobre como que essa soma de vetores é efetuada. Para isso, cadê eu separei aqui uma animação muito bonita. Achei. Pronto. Como eu estava dizendo, né? Olha lá. Primeiro que a gente reparar na notação. Esse daqui é um vetor, correto?
O símbolozinho, a setinha em cima, indica que esse A é uma grandeza vetorial. As barras aqui indicam que é um módulo que eu tenho, então aqui é um módulo de 10. Como é só um vetor, eu não estou especificando grandeza, nem do que eu estou falando, é só 10 mesmo, é uma coisa mais matemática. E lembra que eu falei que direção e sentido podem ser condensados em uma única informação? Quando eu tenho uma referência, né, um x e um y, estou no plano cartesiano, eu traço aqui, eu pego o vetor e traço essa componente aqui, vamos dizer assim. Eu vou ter o ângulo que é esse vetor. Então, direção e sentido, em vez de eu falar isso, eu posso apenas dar o ângulo do vetor, que o vetor faz em relação ao chão, né? Vamos colocar assim mais leigamente. Que aí neste caso eu já estou completamente caracterizado. Então, o vetor ele vai precisar do módulo, direção e sentido, que é a mesma coisa do ângulo. Enfim, tem milhões de coisas aqui que a gente pode explorar nessa plataforma, mas uma coisa bem interessante aqui que eu quero explorar com vocês agora é sobre a soma de vetores. Uma coisa importante também é que o vetor ele é independente vamos dizer assim, da posição onde ele está no plano. Por exemplo, o vetor A, se ele está desse ponto aqui, ele é o mesmo que ele está aqui, entendeu? O vetor não muda. Se eu representar ele na origem e se eu representar ele aqui, o vetor continua o mesmo. Mas agora eu vou colocar aqui um vetor 4 e o meu B, o módulo dele vai ser 3. Certo? Melhor. Não, pode ser. 4 e 3. Agora eu vou mostrar como é que você faz a soma dos vetores. O que é a soma? Você vai pegar um vetor e alinhar com o outro. Deixa eu aumentar aqui. A origem do vetor, que é esse ponto aqui, vai ficar no término. E depois você traça uma linha entre a origem e o final. Graficamente, é isso que representa a soma de vetores, está vendo? Isso aqui está o módulo resultante. Que nesse caso é obtido pelo teorema de Pitágoras, né? Que você vai obter o módulo do vetor resultante, do módulo do vetor S aqui. E uma coisa que é interessante a gente ver também, ó, olha lá, eu posso variar o vetor aqui, tá vendo? E a soma vai ser sempre isso, ó. Vocês podem, eu deixei esses links como fontes, vocês podem vir aqui e brincar também. Aí agora eu tenho que tomar cuidado por causa do seguinte, ó. Vamos supor que eu pego aqui e faço assim. Aí eu tenho que, para eu seguir essa regra, eu tenho que pegar o vetor e colocar, tá vendo, juntinho assim, para o vetor soma, né, ser do jeito que eu expliquei para vocês. Outra coisa interessante, como eu falei que os vetores, né, que independente onde o vetor está, ele continua sendo o mesmo vetor. Por exemplo, olha, eu posso pegar esse vetor e mover aqui, tá vendo? Não alterou em nada, vamos lá. Esse vetor, ele é apenas, ele, em qualquer parte do plano, se eu pegar o A mais o B, eles representam a mesma coisa. Então, independente de onde eu estou, ele é a mesma grandeza. Tanto que eu posso estar aqui, com certeza vocês já viram isso, né? Ah, o vetor A mais o vetor B dá o vetor S. Mas como assim? O que eles fazem? Ah, eles só pegam este vetor e arreda para cá e olha lá. Então, independente de onde eles estejam, né? Vocês podem estar doidões assim, ó. Você pegou o vetor A, colocou aqui, coincidindo no vetor B, olha lá o vetor S. Tá vendo? E isso é bastante importante quando vocês estiverem lidando com forças, com um plano inclinado.
Aí tem vários exercícios, né, que vocês podem fazer, que como eu falei, o vetor ele é caracterizado pelo modo e pelo ângulo, então são vários quebra-cabeças que vocês fazem. Quando tem 90 graus é moleza. Mas e quando tem mais um pouco inclinado, né, tem vários jeitos de você fazer, eles vão te dar um ângulo para você descobrir qual é o ângulo do vetor resultante. Enfim, tem história para mais de metro aqui, né? Eu só queria falar sobre a introdução mesmo e espero que tenha ajudado, né, a compreender um pouco mais os vetores. Tem fórmulas matemáticas para vocês fazerem a soma certinho quando está 90 graus, né? É só usar o teorema de Pitágoras normal. E quando não está também, tem uma coisa que chama teorema de Pitágoras estendido, mas eu não quero assustar vocês não. E espero que quando vocês forem ver isso mais para frente, o professor ele também vai dar uma revisão, vai passar as fórmulas, pode ficar tranquilos. O que eu estou mais preocupado aqui é com a ideia. Espero que tenha ficado bem claro para vocês a ideia. No mais, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato. E muito obrigado a todos, né? E vejo vocês na próxima aí. Até mais.